galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso, final de semana e início de semana. É Brasileirão 2018. Nessa semana que vai entrar, teremos Sul-Americana e Libertadores da América. Então tem alguns times que terão que poupar por causa desses jogos. Nos jogos sábado, domingo e segunda. Então vamos falar agora no nosso pré-jogo do jogo que vai fechar a rodada. Então vamos falar do jogo da Chapecoense, que vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense em casa, de 2-1 de virada. O time está empolgado e um detalhe, deixa eu botar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. E um detalhe, a Chapecoense só perdeu uma partida em casa, neste Campeonato Brasileiro. Então, é para se tomar cuidado o adversário da Chapecoense. E quem é o adversário da Chapecoense? O adversário da Chapecoense é o líder do campeonato, o Internacional, Inter de Porto Alegre, que vem de uma vitória contra o Grêmio. Depois teve toda aquela polêmica, um tumulto dentro do campo, depois polêmica lá no vestiário, um bate-boca danado, um tumulto, depois Renato Gaúcho reclamando, falando pra caramba, ou seja, um tumulto generalizado. Bom, então vamos lá. Com esses resultados, o Inter continuou líder e a Chapecoense está na zona de rebaixamento, precisa de mais vitórias, tem que fazer valer o seu mando de campo. Por quê? Uma vitória hoje pode fazer com que provavelmente ele saia da zona de rebaixamento. Quer dizer, hoje não, na segunda-feira. Então, uma vitória pode colocar a Chapecoense fora do rebaixamento e pode empurrar o Botafogo, dependendo do resultado do Botafogo, dependendo do resultado do Atlético Paranaense também, pode empurrar esses times um pouquinho mais para baixo e a Chapecoense sair da zona de rebaixamento. Então vamos lá para falar desse jogão. Bom, primeiro vamos falar do líder do campeonato, que é o visitante. Bom, o Inter vem de uma vitória sobre o Grêmio, uma boa vitória. O Inter já tem a sua maneira de jogar, o seu estilo de jogar, porém eu venho falando, o Inter vem aí de uma sequência maravilhosa, sem derrotas. É um time que vem jogando bem, tem um esquema muito bem feito, muito bem treinado. Provavelmente, se não é o time mais bem treinado, está entre ali, não perde para nenhum outro time do Campeonato Brasileiro em treinamento, tem jogada ensaiada, tem variações dentro do jogo. Então é um time que vai disputar o título com certeza. Só tem um detalhe que eu estou falando já há algum tempo em relação ao Internacional. Falei em relação ao Atlético Paranaense, um monte de torcedor do Atlético Paranaense me criticou. E agora viram que eu estava certo. Eu falei, o Atlético Paranaense Internacional tem um esquema muito parecido. Muito parecido. Tem como base o contra-ataque. Também propõe jogo. Mas tem como base o contra-ataque. Os dois. Isso. Podem criticar o que for, mas é. Só que o Atlético Paranaense é um time que acelera demais o jogo em horas impróprias. E por isso estava se enrolando. O tanto que os adversários perceberam isso e o Atlético Paranaense teve 3 derrotas seguidas. Por que eu estou falando isso estou falando do Atlético Paranaense em comparação ao Internacional? Por quê? O Internacional tem mais qualidade que o Atlético Paranaense, sem dúvida. Porém, o Internacional também acelera o jogo, porque como é um time que gosta, tem como base o contra-ataque, sabe propor jogo e propõe mais o jogo que o Atlético Paranaense,
bem mais, porque os jogadores têm mais qualidade ali no meio de campo. Então, propõe mais o jogo, porém, joga com 3 volantes também. Então, essa propositura de jogo não vai ser aquela maravilha toda, porque o básico do jogo do Inter é jogar acelerado. Só que o Inter tem que saber a hora de cadenciar o jogo. Tem que saber a hora de cadenciar o jogo, tem que saber a hora que se deve ou não acelerar o jogo, principalmente na hora que estiver ganhando. Só que o Inter sabe fazer isso. O Inter sabe fazer isso, então a gente fica menos despreocupado e o Inter ficar tomando contra-ataque igual o Atlético Paranaense toma. Então o Inter é um time mais cadenciado, porém tem uma propositura de jogo um pouco parecida com o Atlético Paranaense, porém tem mais qualidade. Por que eu estou falando isso do Inter? Porque vai jogar com o Chapecoense, que já jogou com o Internacional, que tem um esquema um pouco parecido. E a Chapecoense conseguiu virar esse jogo jogando pelas laterais, nas costas dos laterais, quando os laterais sobem. E o Internacional não vai ter o seu principal jogador no meio de campo, que é o Dourado. O Dourado não vai. O Dourado que dá uma certa cadência a esse time. O Dourado sobe até pouco, ele fica ali mais na marcação para o Edenilson poder subir, para o Patrick poder subir. Ele é aquele cara que fica mais na contenção. Então é ele que segura mais a onda. Não tem ele, vai fazer muita falta. Então, quem entrar ali, não sei se tem a mesma categoria, tá vivendo o mesmo momento que o Dourado vem vivendo. Eu estou vendo aqui que pode ter ou Gabriel Dias ou Charles. Ou Gabriel Dias ou Charles. Não vejo, fui ver aqui uns jogos deles, algumas coisas deles, eles não têm a mesma qualidade do Dourado. Então vai dar uma certa vai ter uma certa caída do Inter por não ter o Dourado. Mas como vai jogar fora de casa, o Inter vai jogar na sua melhor qualidade, que é a saída rápida para o contra-ataque. Então, o Inter não tem o Dourado, mas deve ir com Lomba, Moledo, Cuesta, Iago e Zeca, Patrick, Edenilson, Gabriel ou Charles, e o Wellington, né? Deve ter ali, de repente. Não, Wellington não, Wellington Silva não. Mas deve ter Patrick, Edenilson, Gabriel ou Charles, e Nicoló Lopes, Potker e Jonathan Alves. Esse deve ser o time. Os dois abertos para o lado com o Jonathan Alves. O Inter é fácil de você falar que o Inter tem as suas variações, tem seu estilo próprio de jogar jogando fora de casa. Precisa ganhar, porque se o São Paulo ganhar, o São Paulo passa o Internacional. Porém, essa disputa ali cabeça a cabeça com o São Paulo, tá na frente ou não tá na frente, nesse momento ainda, pouco importa. O que não pode é deixar se distanciar. Então, ganhar fora de casa é importante, não é fundamental, é importante. O empate fora de casa é bom. Porém, o time do Internacional não pode se desesperar. Não pode se desesperar, porque senão vai dar o contra-ataque. E o time da Chapecoense já viu que esses times que jogam mais atrás, que partem por contra-ataque, eles sempre partem. O Internacional faz muito isso. Ele parte com 5, 6 jogadores e vão todos para frente. E deixa as suas costas, principalmente a do Zeca, desguarnecida. Por isso que todo jogo o Zeca é trocado pelo Fabiano. Porque chega um determinado momento, o Zeca não aguenta mais. Então ele tem que botar o Fabiano. E a Chapecoense provavelmente vai explorar aquilo ali. O Internacional vai explorar, é lógico, que a Chapecoense tem uma necessidade muito maior de ganhar. Provavelmente a Chapecoense vai vir um pouquinho mais para cima. Mas a Chapecoense também sabe que 1 ponto contra o Internacional não é mal. Então não acredito sinceramente que a Chapecoense vá vir desesperado para cima do Inter. Porém, a Chapecoense pode surpreender o Internacional como surpreendeu o Atlético Paranaense. Marcando em cima de vez em quando, marcando meia altura. Provavelmente a Chapecoense vai jogar mais ou menos jogou contra o Atlético Paranaense. Porém, eles sabem que tem uma qualidade ali no meio de campo, principalmente com o Patrick
e com o Edenilson, que o Atlético Paranaense não tem. E eles chegam muito à frente, principalmente o Edenilson. Porém, provavelmente a Chapecoense vai explorar que não tem o Dourado ali. Então, provavelmente eles vão explorar essa bola ali em cima, entre a zaga e o volante, que vai entrar no lugar do Dourado. Internacional tem que tomar cuidado, a Chapecoense está empolgada, fez um bom jogo, sabe explorar também os contra-ataques, Dentro de casa, a Chapecoense é muito forte, só perdeu uma vez no Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional, cabeça boa, tem que fazer um jogo inteligente. Não dar o contra-ataque e ir na boa. Fazer aquela roubada de bola que o Internacional sabe bem ali no meio de campo e sair rápido nas costas do lateral Chapecoense. Porque naturalmente, com o passar do tempo, a Chapecoense, penso eu, vai avançar nas suas linhas, porque tem uma necessidade maior de ganhar. E outra, o Internacional é o último time a jogar. Então ele vai saber o resultado de todo mundo. De repente, o resultado de empate do São Paulo anterior vai fazer com que o Internacional jogue de uma maneira mais cadenciada. O São Paulo ganhou, de repente o Internacional vai jogar um pouquinho para frente. Então o Internacional já vai entrar nesse jogo sabendo todos os outros resultados. Mas o Internacional não tem que mudar nada do que vem fazendo bem, vem fazendo com excelência. A minha única ressalva é saber desacelerar o jogo quando não precisar. Não colocar o jogo na correria o tempo inteiro, que mata. E tomar cuidado, que a Chapecoense já fez isso com o Atlético Paranaense e explora muito bem as subidas dos laterais. Porque o Internacional e o Atlético Paranaense, quando sobe para o contra-ataque, os laterais vão junto para dar opção e abrir a defesa adversária. Então, o time sobe com 5 ou 6 quando rouba a bola e vai abrindo. Para quê? Para abrir a defesa e fazer aquela virada de bola para a defesa adversária ficar complicado e ter um ou dois jogadores entrando na cara do gol sozinho. Tomar só cuidado com isso para não tomar bola nas costas, saindo no contra-ataque, perdendo a bola e tomando o contra-ataque nesse caso. Então só tem que tomar cuidado com isso e ter uma proteção maior, porque não é o Dourado que vai estar ali. Não é o Dourado. Então, por mais que o jogador que entre vai entrar já num time bem arrumadinho, num time bem encaixadinho, ele vai ter menos problema, mas não é o mesmo jogador. E tentar não errar passe, não errar bola, mas acredito que o Internacional vá na sua melhor arma, marcando do meio para trás ali, explorando o erro do adversário, que assim está dando certo, assim o Inter é líder, e assim o Inter pode ser campeão com garantia, porque está dando certo. Por que eu falo que está dando certo? Porque o futebol é momento, e o momento do Inter, o estilo é esse, está dando certo, que se mantenha assim. Pensar em Libertadores, pensar em 2019 é outros 500. Mas para o Campeonato Brasileiro está dando certo, então vai assim, vai nessa tocada. Os jogadores já entenderam, todo mundo sabe o que faz, se conhece pelo olhar, então está dando certo. O Inter tem chances de ganhar fora de casa também. Não vai ser fácil, que o Chapecoense só perdeu uma partida. E a Chapecoense? Bom, a Chapecoense tem que aproveitar o bom momento, aproveitar o campo, aproveitar a torcida, aproveitar quando o Inter conseguir uma roubada de bola no contra-ataque, tentar roubar e não dar o contra-ataque. Principalmente a Chapecoense não pode dar o contra-ataque para o Inter. Então tem que atacar em bloco, porém sem desespero. Que o empate para a Chapecoense, um pontinho, não vai tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento, mas não vai deixar quem está em cima se desgarrar. E como a Chapecoense já vai saber todos os resultados também, ela pode entrar mais calma. Sabendo que um ponto pode não tirar do rebaixamento, mas vai deixar ela colada ali. E é um jogo muito difícil, é contra o líder do campeonato, que tem um dos esquemas mais fortes, um dos esquemas mais bem preparados, um dos times mais bem preparados, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, e que tem um dos contra-ataques mais fortes desse campeonato, se não for o mais forte. Então a Chapecoense sabe que um ponto não vai ser de todo ruim. Então a Chapecoense não precisa ir desesperado. Tem que fazer um jogo cadenciado, procurando não dar espaço para o contra-ataque do Internacional. Se a Chapecoense não der espaço para o contra-ataque do Internacional, já é meio caminho andado. Aí explorar uma bola alta, um erro do adversário, a sorte está com a Chapecoense também,
A gente já viu isso. E a Chapecoense, o caminho para a Chapecoense ganhar esse jogo é o mesmo que ela fez com o Atlético Paranaense. A hora que recuperar a bola e explorar pelas laterais com muita velocidade. Explorando pelas laterais com muita velocidade, principalmente indo à linha de fundo, é uma para poder quebrar essa linha do Internacional, que provavelmente o Internacional vai dar um pouquinho mais de campo para a Chapecoense. E de vez em quando a Chapecoense, para ter um pouquinho de alívio, marca do meio para trás. Não precisa marcar o tempo todo lá em cima. Marca do meio para trás, deixa a saída de bola do Internacional e só dificulta para o Internacional do meio para trás. Eu até aconselharia a Chapecoense a espelhar o seu jogo com o do Internacional, igual a Chapecoense fez com o Atlético Paranaense. A Chapecoense espelhou o seu jogo com o Atlético Paranaense. Se eu sou o técnico da Chapecoense, eu faço a mesma coisa. Eu espelho o jogo, o estilo de jogo do Internacional. Faço uma cópia e, porque fazendo a cópia e jogando do mesmo jeito que o Internacional, ele vai dificultar o Internacional também. Porque o Internacional vai ter que sair para poder criar. Principalmente se o Internacional tiver a necessidade de ganhar pelo fato do São Paulo ter ganho. Então, para mim, a tática da Chapecoense é espelhar o jogo do Internacional. Um bom jogo, onde Chapecoense precisa ganhar, Inter precisa ganhar, porém, nenhum dos dois tem aquela necessidade louca de ganhar, apesar da Chapecoense estar na zona de rebaixamento. Mas um pontinho para a Chapecoense, um ponto, o Internacional pode fazer o Internacional perder a liderança. Porém, isso aí consegue-se se recuperar, não com facilidade, mas consegue recuperar porque o São Paulo também vai ter tropeços. E a Chapecoense, fazendo um ponto, ela vai a 26 pontos. 26 pontos. Ela pode ali não sair, mas ficar muito próximo, como ela está a um ponto para sair da zona de rebaixamento, ela vai continuar a um ponto se não perder. Se ela perder, ela fica a 2. Então, se ela empatar, ela fica a um ponto. Então, o empate, eu vejo mesmo a Chapecoense na zona de rebaixamento, não é ruim para nenhum dos dois. Vai ser um jogo, a meu ver, muito parelho e muito brigado. Não sei se tecnicamente vai ser muito bom, mas vai ser um jogo muito brigado e muito difícil para o Internacional. Porque da mesma forma que o Internacional é muito difícil de ser batido em casa, a Chapecoense também é muito difícil. A Chapecoense só perdeu para o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Então, bom jogo. Vamos aguardar aí na segunda-feira esse jogão. E após o jogo, a gente entra aqui no pós-jogo e manda comentário. Então, conto com vocês, meus amigos aí de Chapecó, meus amigos do Sul, torcedores do Internacional. Conto com a participação de todos. E sobre aquele caso que aconteceu lá, do Inter e do Grêmio, aquele bate-boca que o Renato falou, que o Michael falou, que o treinador falou, eu penso o seguinte: se foi acordo entre os jogadores, foi acordo. Primeiro que torcida do Inter e torcida do Grêmio não tem nada a ver com isso, tá? Tem que comemorar sim, vitória. Penso eu que o Renato errou em querer ir, mesmo que fosse na boa intenção. Ele não tinha que ter nada, querer ir no vestiário do Inter, que ia causar problema. Isso é lógico. Mesma coisa que se fosse ao contrário. O treinador do Inter querer ir no vestiário do Renato Gaúcho, do Grêmio, jogando no estádio do Grêmio. Então, para mim, o Renato pecou nisso. Agora, se houve um acordo no Campeonato Gaúcho entre os jogadores do Inter e os jogadores do Grêmio, e chegou agora os jogadores do Inter não cumpriram, bom, aí é um acordo de cavaleiro, não tem nada no papel, é um acordo de cavaleiro. Aí os jogadores do Inter erraram. Porém, se o Grêmio não fez uma contrapartida, tipo, o Inter pediu, pô, olha só, não comemora não, uma coisa e tal, o jogador do Inter do Grêmio falou, não, legal, a gente não vai comemorar. Mas os jogadores do Grêmio não pediram uma contrapartida, bom, os jogadores do Inter ficam liberados. Ninguém obrigou o Grêmio a aceitar, o Grêmio aceitou. Eu só digo o seguinte: alguns jogadores do Internacional têm que lembrar que hoje não existe mais amor pela camisa. São muito poucos jogadores que têm amor pela camisa. Você vê muito poucos jogadores que ficam muito tempo no clube. Hoje, o que vale é o dinheiro. Então, muitos jogadores do Inter têm que tomar cuidado que daqui a algum tempo o Grêmio pode querer contratar. Isso vale para o do Grêmio também. Aí vai ter que baixar a cabeça e pedir desculpa. Então tem que se tomar cuidado, principalmente quando é acordo entre jogadores. Não estou falando de torcida e diretoria, estou falando entre jogadores. Então eu vejo que nesse caso ali, é lógico que tem uma fumaça, a gente não sabe a história toda, mas lógico que aconteceu alguma coisa assim. Lógico que aconteceu alguma coisa assim no Gauchão.
o tanto que o treinador do Inter não quis falar, alguns jogadores não quiseram falar muito, o De Alessandro, que sempre aparece muito, ficou na dele, mas aconteceu uma coisa, mas isso é passado, clássico é sempre assim, sempre vai ter esse burburinho, é lógico que o Renato Gaúcho quis dar uma desviada da derrota mesmo, e é verdade também o que o Renato Gaúcho falou, o Inter não ganhou nada ainda, o Inter vem da Série B, então não estou falando que o Inter está de sapato alto, mas tem que acalmar, pé no chão, ganhar primeiro. O fato de ser líder não quer dizer que ganhou alguma coisa. O Inter não está na Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, não está na Libertadores, não está em campeonato nenhum. Veio ano passado da Série B, está fazendo uma campanha fundamental, sensacional. Porém, ainda não ganha nada. Tem que retomar o seu crescimento, diferente do Grêmio. O Grêmio é o atual campeão gaúcho e é o atual campeão da Libertadores. Então, tem que ter cuidado, porque aí acaba falando alguma coisa, porque o que acontece? A torcida zoa, os jogadores zoam e o Inter não é campeão. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que aceitar a encarnação do Grêmio. Vai falar aí, nadou e morreu na praia. Então tem que baixar a bola, igual o treinador do Inter tá fazendo. Cabeça no lugar, frio. Não sei se os jogadores do Inter estão assim. Tem que comemorar mesmo, mas tem que estar com um pezinho no chão, que tem que primeiro ganhar, para depois começar a falar, que eu não gosto muito dessas fala, isso aí acaba enrolando e prejudicando o time. Então essa foi a minha análise. Curtam, compartilhem, o canal está crescendo graças a vocês, principalmente vocês aí do Sul. Conto com a participação de todos e dê seu like. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!